Estamos aqui no fervo, isso aqui é suco de América Latina, suquinho de América Latina, é fruta, é gritaria, é trânsito, é gente sendo atropelada, é o pau quebrando, a moça que me olhou com cara de nojo, a fruta aqui sendo espremida, tava aqui a mordidinha na fruta, ai perdão, frutinha, gritaria, América Latina! Fala meus amigos, minhas amigas, meus causas, como diriam meus amigos peruanos. Estamos aqui hoje em Lima, ela que é a segunda capital mais seca do mundo, ela que é a única capital da América Latina com vista para o mar. E que vista, se me perguntem. E Lima aqui é a capital do Peru. E todo mundo sabe que Lima também é um paraíso gastronômico. Quem gosta de comer bem, gosta de comida peruana. E é uma cidade com muita história. São 490 anos, quase 500. É uma cidade que antigamente tinha o nome de Cidade dos Reis. É que os colonizadores safados vinham aqui, desfrutavam, como sempre pegavam o ouro, as riquezas da região. Mas enfim, não tô aqui pra falar disso. Tô aqui pra falar de Lima, que pra vocês terem uma ideia, é uma das maiores cidades da América Latina e abriga 1/3 da população de todo o Peru. Assim, já deu pra ter uma noção do tamanho das possibilidades, do tanto que essa cidade é incrível. Eu inclusive tô aqui num parque que é repleto de gatos. Vem comigo que no caminho eu te explico, vambora. Não, e quando eu falo que é cheio de gato, é cheio mesmo. Só aqui no meu campo de visão eu consigo contar 3. Como vocês podem ver aí nas gravações, são os gatos lindos, bem cuidados. Hoje em dia a galera, né, o pessoal aqui do bairro já decidiu tomar conta deles. Mas infelizmente é uma causa um pouco triste. Eles estão aqui porque antigamente tornou um lugar onde as pessoas vinham aqui e abandonavam gatos. Vai tomar no... E isso tornou uma prática tão comum que a prefeitura começou a proibir. E hoje em dia, né, tem guardas que ficam fazendo aqui toda a vistoria, não deixam você abandonar um gato aqui. Se você fizer, tem uma multa de $1000. Bastante salgada aí, quase 5 salários mínimos peruanos se você decidir abandonar um gato. Então isso ajudou a reprimir um pouquinho essa terrível prática aqui dos nossos amigos peruanos. Então, e esse parque aqui, o que eu curti dele é que ele tem uma vibe meio Praça da Liberdade. Quem é de BH vai se identificar. Tem muita gente, tipo, curtindo, relaxando, ficando de boa, deitado no parque. Aqui uma coisa diferente é que tem uma feirinha que eu achei bem massa. Dá uma olhada aqui pra ver se eu acho algum imã pra comprar. Olha algum outro gatinho aqui, ó. Vai tomar no... Vou fazer uma negociação aqui agora. Vim na feirinha. Perdão, quanto vale esta? 2 soles. Aí, ó, 2 soles, dá uns R$3. Eu vou sapecar essa daqui para o meu braço, que já tem algumas. Eu também quebrei o barraco da mulher, né? Fui pegar uma pulseira de 2 contos, dei 50, ela olhou pra mim com a cara de... Você tá de sacanagem. Acabei ficando sem a minha pulseira. Mas é isso aí, vamos com tudo e vamos para a próxima. Eu tô aqui na Praça de San Martín, que é um dos principais cavaleiros, assim, uma das principais pessoas que liberou a América Latina dos espanhóis. Ele cruzou os Andes, liberou o Chile, a Argentina e também o Peru. E assim como Simão Bolívar é muito referenciado em várias praças, avenidas por toda a América Latina. Estamos aqui na rua Girón de la Unión, que é uma das ruas mais conhecidas aqui do centro de Lima e repleta de loja. Então se você tá no centro de Lima e quer fazer loja, aqui é um bom lugar. Mas tem um outro lugar também que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, que é o Mercado Gamarra, que é o maior mercado de pirataria do Peru. E o que você quiser encontrar, você encontra lá. Aguardem que vai ter vídeo. Estamos aqui agora na Praça das Armas. Eu diria que é a praça mais bonita de toda Lima. Lembra um pouco a Plaza Simão Bolívar de Bogotá. E tem vários edifícios históricos aqui. E ela que foi fundada em 1535 por Francisco Pizarro. E reza a lenda que exatamente em 1535 ele desenhou toda essa linha aqui com uma espada. Ele usou uma espada para desenhar o que hoje é a Plaza de las Armas.
Eu que vim aqui na praça da igreja de São Francisco, ela que infelizmente está fechada para recuperação, mas estima-se que tem mais de 25 mil corpos enterrados embaixo dela. Tem mais de 25 mil corpos enterrados embaixo dela. Porque antigamente enterravam-se muitos corpos embaixo das igrejas, porque acreditava-se que enterrando embaixo da igreja você vai acabar ficando mais perto do céu, enfim, tipo de coisa que a igreja contava, né? Mas é uma loucura, assim, pensar que tem tantos corpos, tem uma catacumba gigantesca aqui embaixo dessa igreja. Estamos aqui no fervo, isso aqui é suco de América Latina, suquinho de América Latina, é fruta, é gritaria, é trânsito, é gente sendo atropelada, é o pau quebrando, a moça que me olhou com cara de nojo, a fruta aqui sendo espremida, tava aqui a mordidinha na fruta, aí perdão. Frutinha, gritaria, América Latina! Bom, como vocês sabem que nós aqui entregamos tudo, vamos também o que? Agora no Mercado Central de Lima, ver se tem algo pra gente comprar. E eu não me importo, mano, qualquer cidade que eu vou, tem que ir no Mercadão, ver o que tá rolando, como é que funciona a bagaça. Nós chegamos aqui no Mercadão, fazendo a compra tradicional de toda a cidade, graças a Deus. Quanto vale? 50 soles, mais ou menos 60 reais. Tá achando que eu vou levar essa aqui, ó. Vou provar ela aqui, vamos ver se vai sair bem. Mercadão aqui, Mercado Central de Lima. Tem uma vibe meio Mercado Central bem mais decadente. Mercado Central de BH. Bem mais decadente. Cheiro um pouco mais forte. Eu gosto que se nota que é bem local, assim. Até agora eu não vi um turista. Esse mercadão, eu gosto dele que ele tem a mesma pegada de vários outros mercados, assim, que é bem clara as divisões entre frango, você tem a região só do frango, a região só dos peixes, a região só das verduras. É uma bagunça, viu, velho? Mercadão Central de Lima. Se você gosta desse tipo de rolê que não é turístico, acho que aqui é o seu lugar. Foge um pouco do óbvio, que são as principais praças. E aqui eu até agora não vi um turista. Que dices, guia? Es cierto, este es un lugar para locales. Aqui a gente tem uma santa bonita. Na verdade não é santa não. Jesus, né? Se você quiser comprar aqui, você encontra, tá? Eu, por exemplo, comprei essa camisa, 50 soles. Estamos aqui agora no bairro chinês de Lima, também conhecido como Calle Capón. Fato curioso aí pra vocês é o seguinte: no Peru, em Lima, tem a maior comunidade chinesa fora da China no mundo. E a segunda maior japonesa, perdendo só pra aquela que era a Liberdade. A influência aqui é tão grande, mas tão grande, que existe até um tipo de comida específica, que é a comida chifa, que é a mistura entre a comida Nikkei e a comida peruana. Nós vamos inclusive agora em um restaurante de comida chifa. Se vocês tiverem curiosidade, não deixem de perder o vídeo de comida barata e comida cara no Peru. Não, se liga nesses bonsais aqui que tem a mocinha vendendo. Esse daqui parece até de mentira, de tão bonito que é. Uau! Esse tipo de ambiente aqui, pra mim, é a Disney, mas é uma bagunça. Mistura América Latina e China, é impossível ficar organizado. É um caos assim que eu adoro, mano. América Latina! Da hora demais. Bom, meus queridos, estamos aqui agora no bairro de Barranco, ou também, como dizem, distrito de Barranco. É ele que é, digamos assim, é tido como o bairro mais boêmio, é o bairro onde faz e acontece aqui junto com Miraflores. Se você vem pra Lima, provavelmente você vai ficar ou em Barranco ou em Miraflores. Eu gosto bastante da vibe aqui, tem uma pegada meio hippie, mais ou menos. Isso aqui atrás de mim, por exemplo, uma galeria de arte. Pronto, uma subidinha aqui ingrata. Vou agora passar na Ponte dos Suspiros. Dizem que é uma das principais pontes aqui do bairro. Se você cruzar ela sem respirar, você faz um desejo, vai se concluir. Então, vamos com tudo, que eu já inclusive sei que eu vou pedir. Então, vamos lá então, Ponte dos Desejos, sem respirar para ter o desejo realizado, hein?
Mas eu tava tão preocupado em mostrar aqui pra vocês a vista da ponte que quase respirei. Mas enfim, vamos ver se vai acontecer, torcendo. Já fiz a minha parte aqui, vamos pra cima. Mano, a verdade é que eu não tinha nem noção do quão grande Lima era. Tipo, eu tava andando de carro um dia desses, num rolezão assim, eu vi que a gente não saía de Lima. Tipo, 1h30 de estrada e não saía de Lima. E aí que eu fui ver, procurar no Google, a área de Lima é tipo 2.600 km². De São Paulo é 1.500 km². Então assim, Lima é gigantesca e ela é dividida em vários municipalidades, né, que eles falam aqui. Seria o que é pra gente bairro. Essas são municipalidades que elas são independentes. Cada uma tem a sua polícia. Agora eu tô aqui em Barranco, que é, pra mim, a minha favorita. A mais boêmia. Sem sombra de dúvida, se eu fosse morar aqui, ou seria em Barranco ou seria em Miraflor. Com certeza. Então uma coisa que me chamou a atenção aqui demais é o seguinte: como é que os homens e as mulheres São baixinhos, velho. vocês têm noção, não? Tava procurando aqui e eu vi no Google que o Peru é um dos países com menor média de altura. Os homens têm tipo 1,65 de média, imagina? Eu realmente, se eu tô falando é porque me chamou a atenção assim bastante isso. E eu que tô aqui agora no Parque do Amor, que fica aqui na municipalidade de Miraflores. Ele que é um parque inspiradíssimo no parque... E uma das coisas que eu mais curti desse parque é o seguinte: aqui as esculturas, as diversas esculturas, por todo o parque tem várias frases escritas, que elas são feitas por poetas peruanos e são todas escritas em homenagem ao amor. Então tem frases soltas, tem poemas, bem bonito. E aqui atrás de mim tá a escultura do beijo. Beijão ali no pôr do sol, bonitão. Só faltou a cremosa aqui pra fazer igual. Bom, meus queridos, no Parque Reducto aqui, vamos encerrando. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Lima, que eu fiz com carinho. Se você sentiu falta de algumas informações sobre culinária peruana, fica atento que na série dos vídeos do Peru, eu mostrei os melhores restaurantes, mostrei também comida de rua. Então, fica assim, um abraço para vocês e nos vemos na próxima.